Essa é mais uma aula de controle de sistemas e nós ainda estamos trabalhando com modelagem no tempo. É a terceira parte de representação em espaço de estados. Nessa aula nós vamos analisar dois exemplos e vamos fazer algumas considerações, principalmente para a gente reforçar o que foi feito ou o que foi dito na segunda parte desse assunto de representação em espaço de estados, né? Eu acredito que talvez com esses exemplos, aquela forma matricial que a gente viu de forma genérica na parte anterior, ela consiga ficar um pouco mais clara. Para um bom entendimento dessa nossa aula, são necessários fundamentos básicos de integração e derivação. Nós também vamos precisar de operações relativas à álgebra, né, matricial, soma de matrizes, multiplicação de matrizes, e é conveniente para uma melhor adaptação em terminologias que nós vamos adotar em alguns conceitos que nós vamos utilizar nessa aula, as duas partes anteriores tenham sido assistidas. Acredito que com isso a adaptação a esse conteúdo fica mais fácil. Muito bem, conforme foi dito, nessa aula nós vamos abordar dois exemplos. O primeiro dos exemplos é um velho conhecido nosso, que é um sistema massa, mola, amortecedor, né? Em que nós temos uma entrada, que é uma força externa aplicada sobre a massa, e a saída, né, desse nosso sistema é a posição Y, né, a partir da posição de equilíbrio, né, ou deslocamento a partir da posição de equilíbrio da nossa massa, né, a partir do momento que a gente aplicou a força F de T. Então a entrada é a força externa, a saída é a posição de deslocamento desse bloco devido a essa aplicação de força externa, né, a partir da posição de equilíbrio do nosso sistema. Numa aula anterior, em que nós tratamos de transformada de Laplace, nós efetuamos o desenvolvimento de um sistema muito parecido com esse. Para nós, nessa aula, o importante e o ponto de partida é a equação, né, que foi desenvolvida nessa aula anterior. Tá? Essa equação que está destacada nesse quadradinho azul aí, nesse slide, ele nos mostra qual é a relação entre a nossa saída e a entrada do nosso sistema. Nessa equação nós temos essa posição a partir do ponto de equilíbrio. Nós temos a derivada primeira da posição, né, do deslocamento, né, que é a velocidade desse bloco. Então, velocidade é derivada de posição em função do tempo, né, e nesse caso nós estamos chamando velocidade de y ponto de t, da derivada da posição. E o outro termo que nós temos nessa equação é o y, dois pontos, ou a derivada segunda da posição, que é a aceleração. O m é a massa do bloco, o c é a constante de amortecimento do amortecedor, e o k é o coeficiente de amortecimento, a constante elástica da mola. Muito bem, nós vimos na aula anterior que para nós representarmos um sistema em espaço de estados, basicamente nós temos que definir essas duas equações que estão destacadas com esse quadradinho laranja nesse slide. Tá? Tratam-se de duas equações matriciais e o nosso objetivo principal é definir quem são essas matrizes A, B, C e D apresentadas.
né? Lembrando que x de t é o vetor com as variáveis de estado do nosso sistema. O u de t é o vetor com a nossa entrada. No caso, nós só temos uma entrada, que é a força F de t, né? O y de t é a saída do nosso sistema, que nesse caso é uma só também, então vai ser um vetor com uma única posição, né? E por coincidência, a nossa saída também está denominada y de t nesse modelo, né? Ela depende também do vetor de variáveis de estado e do vetor de entrada. Além disso, a primeira equação, nós temos um vetor com as derivadas primeira dos vetores, né, das variáveis de estado, né, em relação ao tempo. Então, basicamente, o nosso objetivo é o seguinte: primeiro, identificar quais são as variáveis de estado desse nosso sistema, porque o vetor com essas variáveis de estado compõe as equações para representação em espaço de estados, e depois nós temos que obter quem são as derivadas primeira dessas variáveis de estado, porque elas também vão vão construir um vetor necessário para a nossa representação, né? Só lembrando, a nossa primeira equação relaciona a variação das variáveis de estado com as variáveis de estado e a entrada do nosso sistema, né? E a segunda equação relaciona a saída do nosso sistema com as variáveis de estado e a entrada do nosso sistema. Então, vamos começar, né? Lembrando que o nosso objetivo é definir essas equações para esse nosso sistema. Conforme nós falamos numa aula anterior, né, na parte anterior, né, para nós identificarmos as variáveis de estado, nós temos que identificar quem é que pode armazenar energia no nosso sistema, tá? Bem, o primeiro elemento armazenador de energia que nós temos é a mola. A gente sabe que se a gente comprimir ou estender a mola, ela vai absorver uma energia chamada energia potencial elástica, que ela vai utilizar para tentar, né, quando cessar a nossa ação externa, né, ela retornar para sua posição de equilíbrio. Então, a primeira energia que nós temos no nosso sistema é a energia potencial elástica. A segunda energia que nós temos, e que pode ser revelada pela própria equação do nosso sistema, é que nós temos a derivada primeira da posição, que é a velocidade, mais especificamente a velocidade da massa. Muito bem, a gente sabe que qualquer corpo que tem velocidade possui energia cinética, tá? Outro detalhe importante é que, né, observando a ordem da equação diferencial que modela o nosso sistema, a gente pode ter, né, uma definição de quantas variáveis de estado a gente necessita para representar esse nosso sistema, porque ele vai nos revelar quantos integradores nós teremos, tá? Como nossa equação diferencial é de segunda ordem, ordem 2, nós temos, portanto, né, a boa indicação, né, de que provavelmente duas variáveis de estado representarão o nosso sistema de forma adequada, né? Ou seja, com essas duas variáveis de estado, a gente consegue obter o estado, a condição em qualquer instante de tempo desse nosso sistema. Muito bem, ok, identificamos as prováveis focos, né, os prováveis focos de armazenamento de energia, né? Temos um ponto em que provavelmente vai haver armazenamento de energia potencial elástica, e um outro ponto em que nós vamos ter uma energia armazenada na forma de energia cinética.
Muito bem. Então agora o que nós temos que ver? Quais são as equações de cálculo destas energias? Porque as variáveis existentes nestas equações serão as nossas variáveis de estado. Muito bem. Mola, né, lá da física, né, da física clássica, a energia potencial elástica de uma mola é meio de K, que é a constante elástica, vezes o deslocamento a partir da posição de equilíbrio ao quadrado. Está escrita a equação aqui, ó, K vezes deslocamento y de t ao quadrado dividido por 2. O K é uma constante, 2 é constante, a única variável que nós temos é y de t. Então, y de t, a posição desse bloco medida a partir da posição de equilíbrio, é a nossa primeira variável de estado, que nós vamos chamar de x1 de t. Então, x1 de t é o y de t, é o deslocamento desse nosso bloco. Muito bem, a outra equação se refere à energia cinética desse bloco. De novo, lá da física clássica, energia cinética, meio de massa vezes velocidade ao quadrado. Destacamos a nossa equação aqui, né? Meio de y de t, derivada da posição em relação ao tempo, que é a velocidade, ao quadrado, dividido por 2. Por que nós não estamos usando velocidade e sim posição? A derivada da posição. Porque a derivada da posição está aparecendo na nossa equação de referência. Então, é melhor a gente trabalhar com a derivada primeira da posição do que com a velocidade. Tá? Então, como a derivada primeira da posição está aparecendo nessa equação, né, a nossa segunda variável de estado, x2, vai ser a derivada primeira da posição, que é a velocidade. Muito bem, cumprimos a primeira meta nossa, que era encontrar as variáveis de estado. Temos essas variáveis de estado bem definidas, ou seja, o nosso vetor de variáveis de estado já está definido. Nós temos uma entrada, nós temos uma saída, já conhecemos as variáveis de estado, e aí, né, pelas equações que a gente vai ter que montar, a única coisa que está faltando para a gente é obter a derivada primeira das variáveis de estado. Na hora que a gente tiver com essas derivadas primeiras definidas, a nossa equação ela vai estar no ato de poder ser montada e definida. Muito bem. Nesse slide, né, repetia uma parte do que estava apresentado antes, né? Então agora o nosso vetor de variáveis de estado vai ser um vetor de duas linhas e uma coluna. Na primeira linha nós vamos ter o x1 de t, a nossa variável x1, e a gente sabe que o x1 é o y de t. Na segunda linha nós vamos ter o x2 de t, a variável x2. O x2 é a derivada do y de t, a velocidade. Muito bem, a primeira coisa importante que a gente pode ver é o seguinte: o y ponto de t é a derivada de y de t. Portanto, vai ser a derivada do x1 de t. Então, o x1 de t é igual ao x2 de t. Ok? Por que é importante esse x1 de t? Lembrando que a gente precisa das derivadas das duas variáveis de estado. A gente precisa saber quem é o x1 ponto, a derivada primeira do x1, e o x2 ponto. Então, o x1 ponto,
dessa última equação, ela já sai para a gente já de imediato, né? Só mais uma vez, nós vimos que x2 é a velocidade, o y ponto. x2 é a velocidade, y ponto. O y ponto é o quê? A derivada do y. Quem é o y? O y é o x1. Então, a derivada do y é a derivada do x1. Foi o que nós escrevemos aqui. Então, a gente conhece a derivada do x1. A derivada do x1 é a segunda variável de estado. Muito bem. Aí agora, a gente sabe que nós vamos ter que montar um vetor que também tem a derivada do x2. Bem, o x2 é o y ponto. x2 é o y ponto. Se nós derivarmos o x2, nós vamos ter que derivar o y ponto mais uma vez. Então, nós vamos ter y2 pontos, que é a derivada segunda do y de t. Com isso, nós já temos quem é o x2 ponto e quem é o x1 ponto. Muito bem. O que eu fiz aqui foi simplesmente pegar o nosso modelo original e reescrever a nossa equação em função das variáveis de estado. Então, onde nós temos y2 pontos, nós vamos ter o x1 ponto, que nós acabamos de ver anteriormente. Onde nós temos o y ponto é o x2. Então, no lugar do y ponto, nós vamos ter o x2. Onde temos o y de t é o x1. A nossa função de entrada é a nossa função de entrada. Ou seja, reescrevemos a nossa equação destacando as variáveis de estado. Tá? Por que a gente efetuou a mudança de terminologias? Para facilitar a montagem das equações de representação em espaços de estado. Bem, agora o que nós precisamos? Se a gente voltar de novo lá na primeira equação, a gente precisa de uma equação em que a gente tenha derivada da variável de estado igual a alguma coisa. Tá? Então, é isso que nós vamos buscar a partir de agora. Bem, a primeira variável de estado é a x1. A derivada do x1 é x2. Então, x1 ponto igual a x2. Só um detalhe que eu não falei, Vamos voltar aqui. A derivada da variável de estado em função da variável de estado, isso é importante, é o que eu não tinha falado, mais a entrada, tá? Então, eu quero, por exemplo, como eu tenho duas variáveis de estado, eu vou ter que escrever minha equação x1 ponto igual a alguma expressão que tenha o x1 e o x2, as variáveis de estado e a entrada. Vou ter que também pegar e isolar minha saída, y de t igual a uma expressão que envolva as variáveis de estado e envolva a entrada do nosso sistema. Muito bem. Antes da gente continuar, vamos dar uma olhada naquela equação que a gente está trabalhando. Olha bem, a nossa expressão é o quê? Uma matriz coluna em que em cada linha nós temos a derivada de uma das variáveis de estado. Isso é igual a nossa matriz A vezes a matriz coluna com as variáveis de estado, x1, x2, xn, e no nosso caso, nós só temos duas variáveis de estado, mais uma matriz B que multiplica a nossa entrada.
Se a gente efetuar a multiplicação de matrizes aqui, ó, né, nós vamos ter A1 vezes A vezes x1, mais A12 vezes x2, vezes A1n vezes xn. E aí nós vamos ter as n linhas. Multiplicando o B vezes U, nós vamos ter uma outra matriz aqui, ó. Importante, esse produto tem que resultar numa matriz coluna com n linhas. Este outro produto, né, também tem que resultar numa matriz coluna com n linhas. Por quê? Uma matriz com n linhas só pode ser igual a uma matriz com n linhas mais uma outra com n linhas. Tá? Se essas matrizes tiverem número de colunas diferentes e número de linhas diferentes, eu não vou poder somar. Se eu não posso somar, essa equação deixa de ser, né, real. Olha bem, o importante para a gente olhar e verificar é o seguinte. Vamos dar uma olhada na primeira coluna da matriz A. É A11, A21, AN1, desculpa. Olha bem, o A11 está multiplicando a variável de espaço x1. O A21 está multiplicando a variável de espaço x1. O AN1 está multiplicando a variável de espaço x1. Então, o que a gente pode deduzir? Cada linha se refere a uma das derivadas, né, das variáveis de espaço. Por exemplo, a primeira linha vai gerar a função que vai ser igual a x1. A primeira linha gera a função que vai ser igual a x1. A segunda linha vai gerar a função que está relacionada com x2. A enésima linha vai gerar a função relacionada com xn. Então, para eu obter o x1 ponto, eu olho só a primeira linha. Agora vejam a nossa matriz A. A primeira coluna dela, todos os elementos estão multiplicados por x1. Então, quando eu tiver as minhas equações de x1 ponto, né, igual a alguma expressão de variáveis de estado, né, os coeficientes da matriz A da primeira coluna são os coeficientes multiplicando o x1. Os elementos da segunda coluna são os elementos que estão multiplicando o x2. E assim por diante. A mesma coisa nós temos, né, na nossa matriz B. Os elementos da primeira linha, da primeira coluna da nossa matriz B vão multiplicar a nossa primeira entrada. Os elementos da segunda coluna vão multiplicar o da segunda linha, da segunda entrada, e assim por diante. Então, o nosso objetivo é, uma vez identificadas as equações, né, a gente separar cada uma das nossas matrizes. O mesmo vai acontecer com a segunda equação, em que nós temos o vetor de saída igual a matriz C vezes o vetor de estado, mais a matriz D vezes o vetor de entrada. Se a gente olhar, a primeira coluna da matriz C é composta por elementos que multiplicam x1. A segunda coluna da matriz C está multiplicando o x2. E assim por diante. Mesma coisa vai acontecer com a nossa
matriz D multiplicada por nossa entrada. Lembrando que nós vamos ter uma linha para cada uma das saídas. Então, a primeira linha monta a equação para a primeira saída. A segunda linha monta a equação para a segunda saída. A terceira linha monta a equação para a terceira linha e assim por diante. Vamos ver o nosso exemplo. Olha bem, eu peguei as duas equações que nós tínhamos aqui. Olha bem, nós vimos que o x1 ponto é o x2, ok? Então, eu tenho x1 ponto igual a x2. Isso equivale a eu dizer o quê? Que o x1 ponto é 0 vezes x1 mais 1 vezes x2 mais 0 vezes f de t. Ok? Ou seja, o meu x1 ponto só depende do x2. Ok? Muito bem, vamos voltar aqui, ó. Nessa equação, a gente isola o x2 ponto, porque nós precisamos do x2 ponto, tá? O x2 ponto na nossa equação original convertida vai ser o quê? O f de t menos cx2 menos kx1 dividido por m, que é a expressão que está destacada aqui, ó. X2 pontos é menos k sobre n, m vezes x1, menos c sobre m, x2, mais 1 sobre n, f de t. Ok? Então, vejam bem. Primeira coluna da matriz A tem os elementos que multiplicam x1, em que a primeira linha se refere a x1. Então, na equação de x.1 é 0 que nós temos aqui, ó. Então, esse 0 vem para a posição aqui. O que multiplica o x2 na equação do x.1 é o quê? É 1. Então, nós vamos ter um 1 nessa matriz A. A segunda linha, né, da nossa equação se refere ao x2 ponto. A equação do x2 ponto está apresentada aqui embaixo. Na equação do x2 ponto, menos k sobre m multiplica x1. Então, nessa segunda linha, primeira coluna, a coluna do x1, nós vamos ter menos k sobre m. Na segunda posição, nós vamos ter o que multiplica o x2 na equação do x2 ponto, que é menos c sobre m. Isso multiplica o vetor de variáveis de estado x1, x2, mais a entrada. Bem, esse aqui é a nossa matriz B. A matriz B vai ter o quê? O x1 não depende da entrada. Então, nós vamos ter 0 na primeira linha, que é a linha do x1. O x2 ponto depende da entrada. Qual é o que está multiplicando a entrada? É 1 sobre m. Então, nós vamos ter 1 sobre m nessa posição, na segunda linha dessa matriz. Bem, por que a matriz B é uma matriz coluna? Porque a gente precisa, né, lembrando que o de t é um só, que ao multiplicar essa matriz vezes o de t, nós tenhamos uma matriz de duas linhas e uma coluna. O resultado dessa outra matriz, né, desse produto matricial, da matriz A vezes a matriz de estado, também tem que me resultar numa matriz que tem duas posições. Tá? Muito bem. Para a saída, nós temos o quê? Uma matriz C e uma matriz D. Qual que é a nossa equação da saída para o nosso problema? Olha bem, a saída y de t é igual a x1. Beleza, vamos escrever a equação. Y de t é x1 de t mais 0 x2 de t mais 0 u de t.
Então, a primeira coluna é a coluna que multiplica o x1, nós vamos ter 1, que é o coeficiente multiplicando por x1 na equação do y de t. Como nós não temos x2, 0 na segunda posição e 0 na função de entrada. Com isso, o que nós vamos ter? A nossa equação, né, aqui está o x2 isolado, né, vai ficar nessa representação que está apresentada nesse slide. Primeira linha, x1 ponto. x1 ponto é x2. Então, eu vou ter 1 na segunda, 0 na primeira, vezes x1t. Por quê? Se multiplicarmos aqui, ó, 0 vezes x1 mais 1 vezes x2. x1 ponto igual a x2. x1 ponto igual a x2. É o que a gente precisava. 0 no U de t, porque o x1 ponto não depende de U de t. A segunda linha dessa equação define a nossa x2 ponto. x2 ponto tem o quê? Menos c sobre m que multiplica x2. x2. Então, menos c sobre m na segunda coluna, na coluna do x2. Menos k sobre m vezes x1. Da coluna do x1, nós vamos ter menos k sobre m. 1 sobre m que multiplica a nossa entrada, que é o U de t. A nossa saída do sistema é o x1. Então, se a gente multiplicar aqui uma matriz pela outra, nós vamos ter y de t igual a 1 vezes x1 mais 0 vezes x2, mais 0. Tá? Então, a gente consegue, dessa forma, né, obter as nossas equações originais. Muito bem. Por que a gente não utiliza as equações na forma algébrica e sim na forma matricial? Porque nós vamos ver mais à frente, quando em representação de espaço de estados, que todas as operações que a gente realiza são feitas utilizando as matrizes A, B, C e D. Tá? No caso aqui, a matriz D é 0. Então, voltando aqui, ó, o que interessa para nós são as matrizes A e B, tá? E a matriz C e a matriz D. Tá? Lembrando que a matriz A, obrigatoriamente, ela vai ter tantas colunas quanto variáveis de estado e tantas linhas quanto variáveis de estado. A matriz B, ela vai ter tantas colunas quanto entradas e tantas linhas quanto variáveis de estado. A matriz C, ela vai ter tantas colunas quanto variáveis de estado e tantas linhas quanto saídas. E a matriz D vai ter tantas linhas quanto saídas e tantas colunas quanto entradas, né? Então, no nosso caso, a matriz D, ela vai ter o quê? Nós só temos uma entrada e uma saída. Então, é uma matriz com um único coeficiente e, no nosso caso, é 0. A matriz B, ela vai ter o quê? O mesmo número de linhas que variáveis de estado. Nós temos duas variáveis de estado, duas linhas. E o mesmo número de colunas que entradas. Nós só temos uma entrada, ela só vai ter uma coluna. A matriz C, ela vai ter o quê? Tantas colunas quanto variáveis de estado. Nós temos duas variáveis de estado, nós vamos ter duas colunas. E tantas linhas quanto
entradas, saídas, como nós só temos uma saída, nós vamos ter apenas uma linha na matriz C. Com isso, né, nós destacamos aqui nessa última transparência, né, as matrizes A, B, C e D, que efetivamente vão ser o objeto de estudo para algumas análises em espaço de estados que nós vamos utilizar em outras aulas. Ou seja, todas as observações que nós vamos fazer em espaço de estados vão usar estas matrizes. Por isso, a importância da gente deixar a nossa equação no formato, né, de equações matriciais, porque a gente precisa dessas matrizes. Muito bem, vamos ver um outro exemplo para tentarmos firmar, né, essa forma de definir uma representação de espaço de estados para um sistema. Muito bem, nesse outro exemplo nós temos o que? Um circuito RLC paralelo com uma fonte de corrente I de T. No nosso caso, nós estamos assumindo que a entrada do sistema é a corrente da fonte de corrente e a saída do sistema é o V de T, que é a tensão nos terminais do capacitor. Ok? Muito bem. Primeira coisa, determinar as nossas variáveis de estado. Pergunta básica: quem armazena energia no nosso sistema? No nosso caso, nós temos dois elementos de armazenamento de energia, um indutor e um capacitor. Então, nós vamos ter duas variáveis de estado. Muito bem, o indutor, né? Qual é a variável de estado que aparece na equação de energia do indutor, né? Na aula anterior, nós tratamos de um exemplo parecido com isso, tá? Só lembrando, né, a energia no indutor é meio de L vezes a corrente no indutor ao quadrado. Então, a única variável no cálculo de energia do indutor é a corrente, portanto, a nossa primeira variável de estado, que eu estou chamando de X1, vai ser a corrente no indutor. No capacitor, a energia armazenada no campo elétrico do capacitor é dada por C vezes a tensão nos terminais do capacitor ao quadrado. Então, a tensão nos terminais do capacitor é a nossa segunda variável de estado, porque é ela que aparece na fórmula de cálculo de energia do capacitor. Então, a primeira variável de estado é a corrente no indutor, a segunda variável de estado é a tensão no capacitor. Tá? Muito bem, se a gente lembrar, né, a corrente no capacitor é C vezes a derivada da tensão no capacitor em função do tempo, e nesse caso, o que acontece? A tensão, como nós temos uma ligação em paralelo de um resistor, um indutor e um capacitor, a tensão sobre todos os componentes vai ser a mesma, ligação em paralelo. Então, o que vai acontecer? A tensão entre os terminais do indutor é o quê? É a tensão no capacitor, que I vai ser igual, né, a L DIL de dt. Então, a tensão no indutor é L vezes a derivada da corrente que passa pelo indutor em função do tempo. Nesse problema, a tensão sobre o indutor também é a tensão sobre o capacitor. Por que eu destaquei isso? Olha bem, a gente sabe que
a primeira variável, o x1 de t, é a corrente no indutor. O x2 de t é a tensão nos terminais do capacitor. Tá? Muito bem, nós precisamos obter x1 ponto, que é a derivada primeira da primeira variável de estado, e o x2 ponto, que é a derivada primeira da segunda variável de estado. A tensão do capacitor, que é o x2, ele é, nesse caso, o quê? A derivada do IL. O IL é a primeira variável de estado. Tá? Então, dessa equação que relaciona, nesse caso, né, tensão nos terminais do indutor, por estar em paralelo, é a mesma tensão nos terminais do capacitor, nós podemos dizer que a nossa variável x2, a tensão no capacitor, é L vezes a nossa primeira variável de estado, né, sendo derivada no tempo, ou x2 de t é igual a L x1 ponto de t. Ok? Nós aplicamos a análise nodal para fazermos a análise no nosso circuito. No nosso circuito nós temos dois nós, uma é de referência, né? Então, a soma de todas as correntes vai ter que ser igual a zero nesse nó superior, por exemplo. Bem, nesse nó superior nós vamos ter o quê? A corrente que sai da fonte vai ter que ser a soma da corrente que passa pelo resistor, da corrente que passa pelo indutor e da corrente que passa pelo capacitor. A corrente da fonte nós estamos chamando de U de T. Bem, a corrente no indutor é o quê? É a tensão sobre o resistor, que é a tensão sobre o capacitor, que é o x2, dividido pela resistência. Então, a tensão, a corrente no resistor vai ser a tensão, que é a variável de estado x2, dividido pela corrente, pela resistência. Muito bem. Sobre o indutor, nós temos o quê? Que a tensão sobre o indutor, né, a corrente sobre o indutor, né, é a nossa variável de estado x1. Por isso que temos aqui x1. E a corrente que passa pelo capacitor é a derivada da tensão do capacitor, que é a nossa variável x2. Por isso que vai ser, né, C vezes a derivada da nossa segunda variável de estado. Então, essa equação que está destacada, ela foi obtida pela análise nodal. Qualquer dúvida no material referente a circuitos elétricos, nós temos uma aula a respeito de análise nodal. Tá? Basicamente, pegamos o nosso nó superior aqui, a soma de todas as correntes tem que ser igual a zero. Então, a corrente gerada pela fonte tem que ser igual à corrente que passa pelo resistor, mais a corrente que passa pelo indutor, mais a corrente que passa pelo capacitor. Lembrando que a tensão entre todos os componentes é a tensão do capacitor, que é o x2 de t, que é a segunda variável de estado. Então, a corrente sobre o resistor é a tensão x2 de t dividido pela resistência. A corrente no indutor é o IL, que é a primeira variável de estado. Por isso que a corrente no indutor nós colocamos só x1 de t. A corrente no capacitor, mais uma vez, é a capacitância vezes a derivada da tensão em função do tempo. O VC, a tensão no capacitor, é a segunda variável de estado. Então, a corrente no capacitor vai ser a capacitância vezes o x2 ponto. Muito bem.
em verde, temos destacado uma equação em que nós temos a derivada da variável de estado x1. Na equação de análise nodal, nós temos o x2, que é o x2 ponto, que é a derivada, né, da nossa segunda variável de estado. A gente sabe que para montar a nossa equações de representação em espaço de estados, nós precisamos de duas equações. Neste caso, porque nós temos duas variáveis de estado, uma x1 ponto igual a alguma coisa. Então, dessa equação com o quadradinho verde, x1 ponto é 1 sobre L x2. Nesta outra equação, a gente pode isolar o x2 ponto. Ele vai ser U de t menos 1 sobre R vezes x2 menos x1 dividido por C, que é a segunda equação que está aqui demonstrada. Então, nós pegamos a equação em verde, esta equação com a seta, e aí montamos essas duas equações isolando os termos da derivada. Isolamos os termos da derivada porque a gente sabe que nas equações de representação em espaço de estados, o primeiro membro da primeira equação tem as derivadas das variáveis de estado. Muito bem, então vamos montar a nossa equação matricial. A primeira equação de lá, ela tem o quê? O vetor das derivadas, x1 ponto, x2 ponto no caso, é igual à matriz A, daqui a pouco a gente monta ela, vezes o vetor com as variáveis de estado, x1, x2, mais a matriz B, daqui a pouquinho a gente monta ela, né, vezes a entrada, que no caso é uma só. A nossa matriz A vai ter o quê? Tantas colunas quanto variáveis de estado. Então, ela vai ter duas colunas. E tantas linhas quanto variáveis de estado. Então, ela vai ter duas linhas. Muito bem. Vamos lá. Primeira linha se refere à nossa variável x1 ponto. x1 ponto é igual a 1 sobre L x2. Na coluna referente ao x2, a segunda coluna, nós vamos ter 1 sobre L. No x1 ponto, não temos nada multiplicando o x1, por isso que nós colocamos 0 na matriz A, e nada multiplicando a entrada, por isso que nós colocamos 0 na primeira linha, né, na matriz B, que está multiplicando a entrada. Bem, na outra linha nós temos o x2 ponto. O x2 ponto é a segunda linha da nossa equação matricial. x2 ponto é o quê? Menos 1 sobre C que multiplica x1. Então, na primeira coluna da matriz A, na segunda linha, nós vamos ter menos 1 sobre C. Menos 1 sobre RC que multiplica x2. x2 é a segunda coluna aqui na segunda linha. Menos 1 sobre RC. Mais 1 sobre C, 1 sobre C, que multiplica o de t. O importante é, se nós pegarmos essas equações, nós temos que ter a de cima. x1 ponto é 0 vezes x1, mais 1 sobre L vezes x2, mais 0 vezes o de t. É a nossa primeira equação. A outra, multiplicação de matriz. Menos 1 sobre C vezes x1, mais menos 1 sobre RC vezes x2, mais 1 sobre C vezes o de t, é a nossa segunda equação. Bem, agora nós temos que definir a segunda equação, que é o y. Vamos ter que voltar na transparência anterior. O y, a nossa saída do sistema, é a tensão no capacitor. A tensão no capacitor é x2. Então, no nosso caso, y é igual a x2. Então, 0 na posição que vai multiplicar o x1, 1 na posição que multiplica o x2.
Multiplicando essa matriz por essa, nós vamos ter x2 mais 0 vezes o U de t. Com isso, a gente define as matrizes A, B, C e D. No caso, novamente, a matriz D, para aquele nosso sistema RLC em paralelo, né, ela é nula. De novo, nós fizemos tudo isso porque a gente precisa das matrizes A, B, C, D para podermos realizar uma série de operações e análises nesse modelo em representação em espaço de estados. O que nos interessa são esses valores. Tudo o que nós fizemos foi, né, montar uma matriz, como foi feito, né, em matérias anteriores, na representação matricial de sistemas de equações lineares, por exemplo, para a gente poder utilizar matrizes e não equações, sistemas de equações. Com isso, nós encerramos essa aula. Mais à frente, nós vamos tratar de outros exemplos, tá? Na aula seguinte, na quarta parte, nós vamos tratar de algumas propriedades e ainda de algumas definições que são importantes de serem conhecidas para a gente poder, mais à frente, podemos utilizar esse modelo com representação em espaços de estados. Mais uma vez, qualquer observação, qualquer dúvida, por favor, envie, que a gente pode tentar melhorar a qualidade desse material. Obrigado.